e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, Em nossas almas acender Queridos irmãos e irmãs, nós hoje meditamos o texto da primeira leitura, onde fala o momento que Davi vence Golias, um grande homem, representando os filisteus, que vieram provocar o povo de Israel. E Davi, que foi trazido por Samuel, que foi apresentado a Saul, que depois Davi, ele era músico, né? Davi tocava harpa, e Davi vai cantar para Saul, porque Saul depois ganha um espírito de incomodação, porque ele desobedeceu a Deus. Esse mesmo Davi, que é um pastor, o mais franzino dos irmãos, ele está lá e se apresenta no acampamento para dizer: eu enfrentarei este Golias, não com força, mas com a minha oração, com a minha simplicidade. Claro, Davi lá no campo, ele treinava muito com a funda, ele também se preparou, não só com a oração, mas ele também se preparou, mas com um instrumento de guerra que naquele tempo era usado para caçar animais, não para guerrear. Vemos aí o poder de Deus expressando-se na pequenez de Davi, na sua simplicidade. É Deus que vence uma batalha, não somos nós. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que podemos fazer
que podemos realizar, esquecemos de pedir a graça de Deus, é Ele que realiza. Nós somos instrumentos. Assim como o sacerdote, quando ele está no altar, ali ele é o sacerdote, né? Cristo vem nesse momento e é transformado no pão e no vinho. In persona Christi, Deus que vem naquele momento e é transformado em pão, também em sangue. Não é o sacerdote, ele é instrumento. Ele sem a graça de Deus não é nada. Ele na mesa central, na cátedra, é o rei. Aqui ele é profeta. No altar ele é o sacerdote. Lembrando o nosso batismo: sacerdote, profeta e rei. E Davi, ele se coloca à disposição de Deus, um coração brando, humilde, entregue à vontade de Deus. Não tem medo do Golias, vai lá, enfrenta, confia, e naquele momento ele se torna em Deus vencedor. Para nós isso é entendermos que na nossa vida é Deus que age, é Ele que realiza. O Evangelho de domingo falava, né? É Deus que chama, como chamou Samuel lá. Samuel, Samuel. E ele foi até o sacerdote Eli: tu me chamaste? Não, não chamei. Pela terceira vez, Eli entendeu, viu Eli? Aqui está o diácono Eli. Eli entendeu que ali era o chamado de Deus. Não foi Samuel que quis, foi Deus que quis realizar nele ser um sacerdote e profeta. Samuel casou, mas um de seus filhos seguiu o caminho. Mas ele não deixou de perseverar na fé. Quantas vezes nós na nossa casa também vemos que a nossa família não vem com a gente, não caminha conosco? Não devemos desanimar. É Deus que chama, é Deus que nos quer, é Ele que nos coloca no caminho, é Ele que nos dá os dons e as graças para servir. Não é porque eu sou bom, porque eu sou o melhor. Talvez eu seja o mais pecador, o mais humilde, o mais pobre, o mais fraco, para Deus mostrar que é a sua grandeza, é o seu poder que realiza, não sou eu. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, como diz o profeta, para fazer a tua vontade. Jesus, no Evangelho de hoje, ele está lá na sinagoga, como ele ia todo sábado, como todo bom judeu, se apresentava na sinagoga para orar, porque tinha esse dia para a oração. E isso era um preceito, era uma lei. E eles colocaram a lei tão acima do homem que se tivesse alguém passando mal ia morrer, porque era sábado, eu não posso fazer nada nesse dia. E Jesus, vendo aquele homem com a mão seca, teve compaixão, colocou no meio de todos e disse: estende a tua mão. Jesus nem pergunta. Numa outra passagem, Jesus vê lá o cego e pergunta: o que queres que te faça, né? Uma pergunta, ora, se ele está cego, como é que vai perguntar? Claro, mas Jesus queria ouvir da sua boca: eu quero, Senhor, cura-me. Eu preciso, Senhor. Aqui Jesus nem pergunta, ele já manda se apresentar: venha para o meio, estende a tua mão. Não está preocupado com os fariseus, com os doutores da lei que estão ali, e com certeza Jesus sabia que eles iam sair dali e iam tramar contra a sua vida. Jesus pensa naquele que está sofrendo, nem com a lei, porque naquele tempo estão preocupados com a razão. Nós cometemos às vezes o mesmo erro, né? Porque a lei não está incorreta, a lei está certa. Guardar um dia para nós termos de descanso, mas também de encontro com o Senhor. No domingo nós viemos à igreja para
estar em comunhão com o Senhor na sua palavra, na sua Eucaristia, mas no domingo a gente fica em casa descansando, né? Não, na igreja hoje não, hoje eu vou descansar. Esquecemos que esse dia é o dia de nós estarmos na presença do Senhor. E eles não entenderam isso. Como que curas um homem no dia de sábado? E Jesus vai dizer: mas nesse dia é para fazer o bem ou para fazer o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Na outra passagem vai dizer: se um animal cai lá num atoledo, lá, né, num buraco, não vai tirar o animal de lá porque é sábado? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Então vejam que Jesus, ele afronta os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, e diz: eu vim trazer a lei do amor, da misericórdia. O amor de Deus está acima da lei. São Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, para nós hoje, é também meditarmos como nós estamos vivendo a nossa vida de oração com o Senhor. Que tempo que eu tenho para também me encontrar com o Senhor, repousar nele, descansar nele? Ou o meu tempo eu estou usando para outras coisas? Do dia, tem um momento que eu paro para orar? Começo o meu dia em oração, ou já preocupado com os afazeres da casa ou do trabalho? Tudo isso vai acrescentar o dia que eu me apresentar a Deus, o livro da vida. Um dia o Senhor vai pedir: que tempo você dedicou para mim? Qual foi o dia que você guardou na minha presença? Portanto, Jesus, ele vem até aquele povo e enfrenta e não tem medo de ser perseguido, de ser interrogado, porque ele quer trazer para aquele povo essa palavra de amor, de misericórdia, de salvação. Jesus vem curar não somente o corpo, mas também a nossa alma, o nosso espírito, que precisa ser curado. Jesus não vai curar somente uma parte, né? Ele nos cura na nossa plenitude. Mas eu fui tocado, fui curado, mas o problema voltou. Voltou o meu pecado, voltou minhas concupiscências, voltou o meu pecado de estimação, que eu não me converti plenamente. O espinho na minha carne, como diz São Paulo. Mas está aí a igreja, está aí o Senhor para perdoar, está aí a celebração para a gente pedir perdão, quantas vezes for possível. E Jesus falou: até 7 vezes, 70 vezes 7. O perdão de Deus, ele é eterno. Então hoje, para nós, nesse Evangelho, fazendo também referência a São Sebastião, que é o padroeiro dessa comunidade, São Sebastião, ele mesmo ferido ali naquele tronco de árvore a flechadas, porque não foi as flechadas que matou São Sebastião, ele saiu do tronco e continuou a anunciar o Evangelho. São Sebastião não morreu das flechadas, ele mesmo na dor, ele saiu e foi anunciar o Evangelho. Depois, claro, mataram ele, mas não foi o tronco que tirou a sua fé, ele saiu e anunciou. No outro ano que eu estive aqui, eu falei a vocês do grande poder de intercessão que tem São Sebastião. Vou repetir essa história pequenina de um sacerdote que visitou o Museu de Arte Sacra em São Francisco. Eu estava lá, e ele, quando foi comigo até a sala das imagens, que está lá a imagem de São Sebastião, ele ficou emocionado e falou: estou emocionado aqui diante de São Sebastião porque ele me socorreu na minha vida. Eu disse: uai? Sim. Aí ele me contou a história. Ele veio de um outro país, não conhecia bem aqui o Brasil, e foi para uma paróquia, e nessa paróquia que ele estava visitando uma capela, ele encontrou lá no lado da sacristia um São Sebastião todo quebrado, os dedos,
as mãos, tudo quebrado, tudo rachado, São Sebastião. E teve compaixão, São Sebastião. Poxa, tão linda a imagem, São Sebastião, uma vida tão bonita, né? Sofreu o martírio, enfrentou o martírio, vou levá-lo. Aí levou para a casa paroquial, mandou reformar o São Sebastião, ficou bonito. Disse, não, e vou colocar ele bem na entrada da casa paroquial, para que todos entrem e vejam São Sebastião. Aí no outro mês ele foi para Curitiba. Então vocês vão entender que o padre é aqui da região. Foi para Curitiba para ele fazer umas compras, e chegando lá, perto do sinaleiro, e no país onde ele morava, quando dá o amarelo, para. Mas Curitiba, né, uma via rápida, tem que passar, ainda mais se estiver próximo do sinaleiro, não tem como parar. Mas ele, na tradição, parou. Ele freou. Quando ele freou, o carro que vinha atrás, uma caminhonete, trazendo ferros, a caminhonete bateu atrás e os ferros se lançaram contra ele. Então furou ele do lado inteirinho, as costas, furou. Ainda ele disse, olha, eu não posso tirar a camisa aqui, porque claro, eu sou sacerdote, mas se eu tirar aqui, você vai ver que ainda há marcas dos riscos das lanças que ainda tem no corpo. Naquele dia eu entendi que São Sebastião me protegeu. São Sebastião foi flechado também, né? Então ele dizia, São Sebastião, aquele cuidado que eu tive com ele, de tirar lá e reformar ele e botar lá, nessa hora ele intercedeu. Então vejam como os santos, eles nos protegem. Um sacerdote que, pela compaixão que teve com aquela pequenina imagem, São Sebastião, naquela hora que ele podia morrer, protegeu, intercedeu para que ele não morresse de flechadas. Então que nós, nesse dia, possamos nos colocar em oração, pedir ao Senhor a graça de também sermos pessoas de fé, de termos mais momento com o Senhor de oração, assim como Jesus nos fala, né? Termos um dia na semana, ou um momento no dia, para nós estarmos em sintonia com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.